Talvez o seu maior erro e o motivo de você se sentir tão esgotada no final do dia tenha sido acreditar na mentira de que o seu cansaço é uma prova de que você é uma mulher virtuosa. Existe uma glória silenciosa e perigosa em ser aquela que dá conta de tudo, que antecipa as necessidades de todos e que nunca deixa a peteca cair. Mas eu preciso te dizer uma coisa que pode doer. Essa sua correria desenfreada, esse seu desejo de ser útil o tempo todo, pode ser, na verdade, a sua maior fuga de si mesma. Quando olhamos para a história de Marta na Bíblia, a gente costuma ver apenas uma mulher ocupada com a janta, mas o que eu enxergo ali é algo muito mais profundo e sombrio que atinge 9 em cada 10 mulheres hoje em dia. Marta não estava apenas cozinhando, ela estava tentando comprar o seu direito de ser amada através do serviço. Ela sofria da tirania da utilidade, essa voz interna que sussurra que, se você parar de fazer, você deixa de ter valor. É uma armadilha psicológica perfeita, porque o mundo te aplaude enquanto você se destrói. Os seus filhos, o seu marido, o seu chefe, todos eles se beneficiam da sua exaustão e por isso ninguém vai te pedir para parar. Pelo contrário, eles vão te chamar de forte, vão dizer que você é uma super mulher e você vai aceitar esse elogio como se fosse uma medalha, sem perceber que essa medalha está pesando tanto que está curvando a sua coluna e roubando o brilho dos seus olhos. A ansiedade de Marta não nasceu na cozinha. Ela nasceu na crença de que a presença dela, por si só, não era o suficiente para Jesus. Ela sentia que precisava ornamentar a visita, que precisava de um cenário impecável para justificar o fato de estar diante do Mestre. E você faz exatamente a mesma coisa todos os dias. Você acredita que para ser uma boa mãe, a casa precisa estar brilhando. Que para ser uma boa profissional, você precisa ser a última a sair. Que para ser uma boa esposa, você precisa antecipar cada desejo do outro antes mesmo dele ser dito. O problema é que essa busca pela perfeição na utilidade é um poço sem fundo. Quanto mais você faz, mais as pessoas esperam que você faça, e menos elas enxergam a mulher que existe por trás da função. Você se tornou uma engrenagem eficiente, mas deixou de ser uma alma presente. E o mais crítico aqui é perceber que essa ansiedade de Marta era uma forma de controle. Sim, a ansiedade é uma tentativa desesperada de controlar o ambiente para que nada saia do lugar. Porque, se algo sair do controle, você sente que a culpa será sua. Marta queria que tudo fosse perfeito, porque o perfeccionismo é o escudo de quem tem medo de ser julgado. Se nada falhar, ninguém pode apontar o dedo. Mas ao tentar controlar o jantar, ela perdeu o banquete da presença. Eu vejo mulheres que são verdadeiras estrategistas, que gerenciam crises, que seguram o mundo nas costas, mas que desmoronam quando o barulho para. Por que o silêncio te assusta tanto? Por que a ideia de sentar no sofá por 30 minutos sem fazer nada te gera um sentimento de culpa tão devastador? A resposta é simples e cruel. Você viciou na validação que o trabalho te traz. Você aprendeu que ser boazinha e prestativa são as únicas formas de garantir que as pessoas fiquem ao seu lado. Isso é o que eu chamo de contrato invisível da utilidade. Você serve para ser amada, e como o medo de não ser amada é enorme, você serve até a exaustão. Marta estava lá, bufando, batendo as panelas, olhando com cara feia para a irmã que estava sentada, e sabe por que ela estava com raiva? Não era porque o trabalho era pesado, era porque Maria tinha tido a coragem de fazer o que Marta mais desejava, mas não se dava permissão. Parar. A raiva que você sente de quem descansa, de quem não se cobra tanto quanto você, é na verdade uma inveja da liberdade alheia. Você olha para aquela pessoa que consegue dizer não e sente um aperto no peito, porque você esqueceu como se faz isso. A ansiedade de Marta era um ruído que impedia que ela ouvisse o que realmente importava. Imagine a cena.
O homem mais sábio da história está na sala dela, falando sobre coisas que poderiam mudar a vida dela para sempre. E ela está preocupada se o tempero da carne está no ponto ou se tem poeira no móvel. Isso é o que a ansiedade faz com você hoje. Ela te mantém presa no nível raso da vida. Você está tão focada em resolver os problemas do amanhã, em organizar a agenda da semana que vem, em garantir que as roupas estejam passadas, que você não está realmente ali quando o seu filho te conta uma história ou quando o seu parceiro tenta ter uma conversa profunda. Você está fisicamente presente, mas a sua mente é uma lista de tarefas interminável. E o pior de tudo é que você acredita que essa correria é por eles. Mas, na verdade, é um mecanismo de defesa seu para não ter que encarar o vazio que aparece quando você para. Porque quando a gente para, os monstros internos começam a falar. As dúvidas sobre quem somos, fora dos nossos papéis sociais, começam a emergir. E é muito mais fácil lavar a louça do que encarar a própria alma. A tirania da utilidade te transforma em uma escrava que pensa que é rainha porque tem as chaves da despensa. Mas uma rainha de verdade sabe quando o reino pode esperar. Marta acreditava que era a protagonista daquela cena porque ela estava providenciando tudo, mas Jesus a lembrou de que ela era apenas uma espectadora ansiosa de um teatro que ela mesma criou. A verdade é que o mundo não vai acabar se você não lavar aquela louça hoje. O sol vai nascer amanhã mesmo se você não responder aquele e-mail às 10 horas da noite. A lição de Marta é um soco no estômago do nosso ego, porque ela nos mostra que não somos tão indispensáveis quanto gostamos de pensar. E aceitar que não somos indispensáveis na nossa função é a única forma de sermos verdadeiramente preciosos por quem somos. A mulher que vive para ser útil é substituível. A mulher que vive para ser presente é inesquecível. Você tem sido útil ou tem sido presente? A ansiedade é o preço que você paga por tentar ser a providência na vida das pessoas, um papel que nunca foi seu. Essa carga mental que você carrega, essa sensação de que se você relaxar um segundo, tudo vai desmoronar, é a corrente que te prende à cozinha de Marta. É preciso uma coragem quase brutal para olhar para todo esse serviço e dizer, agora não. É preciso uma força que não vem do fazer, mas do entender. A ansiedade é um mestre mentiroso que te diz que o descanso é um pecado e que a pausa é uma falha de caráter. Mas eu te pergunto, de que adianta ganhar o troféu de mulher do ano se você perdeu a conexão com o que te faz sentir viva? De que adianta uma casa perfeita se nela habita uma mulher que é um deserto por dentro? O chamado para parar não é um castigo. É um resgate. Deus não estava pedindo para Marta deixar de ser quem ela era. Ele estava pedindo para ela deixar de ser o que ela fazia. E essa é a distinção que você precisa fazer hoje, antes que o seu corpo adoeça, para te forçar a fazer a pausa que a sua mente se recusa a aceitar. Mas se a utilidade é essa prisão invisível, que você mesma ajudou a construir tijolo por tijolo, o que acontece quando você decide pela primeira vez na vida que a sua presença vale muito mais do que o seu serviço? Quando você finalmente decide que a sua presença é mais valiosa do que a sua lista de tarefas, uma revolução silenciosa começa a acontecer dentro da sua casa e principalmente dentro do seu peito. No momento em que você escolhe parar, você quebra um feitiço que te convenceu de que o seu valor estava no quanto você conseguia produzir em 24 horas. O que acontece é um choque de realidade. Você percebe que o mundo não acaba porque você se sentou, mas a sua vida finalmente começa porque você se permitiu estar nela. Maria, a irmã de Marta, não estava sendo preguiçosa ou desatenta. Ela estava sendo uma estrategista da própria alma. Enquanto a irmã corria de um lado para o outro tentando gerenciar o visível, Maria decidiu investir no invisível. Ela entendeu que o banquete que Jesus estava oferecendo não era feito de comida,
mas de palavras que alimentam a identidade. E é aqui que a gente precisa ser muito honesto. Parar é um ato de rebeldia. Em um mundo que lucra com o seu cansaço e que te vende fórmulas para ser cada vez mais eficiente, escolher o descanso é como declarar guerra contra um sistema que te quer exausta e, por consequência, controlável. A ansiedade é um ruído constante que tenta abafar a sua intuição. E Maria sabia que para ouvir a voz que realmente importava, ela precisava desligar todos os outros sons. Quando Jesus diz que ela escolheu a boa parte, ele não está dando um sermão em Marta por trabalhar. Ele está validando o direito de Maria de não ser apenas uma serva das expectativas alheias. Muitas vezes você se sente culpada por não estar fazendo nada, mas a verdade é que o nada é o solo onde a sua criatividade e a sua paz florescem. Imagine que a sua mente é como um copo de água com areia no fundo. Se você chacoalha o tempo todo, a água fica turva e você não enxerga um palmo à frente. A ansiedade é esse movimento de chacoalhar o copo sem parar. Quando você escolhe a atitude de Maria, você deixa o copo parado. A areia desce, a água fica límpida e pela primeira vez em muito tempo, você consegue ver o que realmente está acontecendo na sua vida. Esse é o poder de parar que a Bíblia nos ensina. Não é sobre abandonar as suas responsabilidades, mas sobre entender que você não pode cuidar de nada se não tiver cuidado primeiro do centro de quem você é. A pressa é a maior inimiga da profundidade. Você já percebeu que as melhores conversas, os melhores abraços e as ideias mais brilhantes nunca acontecem quando você está correndo para algum lugar? Eles acontecem nos intervalos, nos momentos de pausa, naquele café que esfria, enquanto você ouve alguém que ama. Maria escolheu a profundidade enquanto Marta escolheu a superfície. E a superfície é um lugar solitário, porque lá você só encontra as tarefas, nunca as pessoas. O chamado para parar é um resgate da sua humanidade. Deus não te criou para ser uma máquina de resolver problemas. Ele te criou para ser uma mulher capaz de sentir, de contemplar e de amar. Quando você ignora o chamado para parar, você está dizendo para o Criador que você sabe cuidar da sua vida melhor do que Ele. E é aí que a ansiedade vira um peso insuportável. É como se você estivesse tentando carregar um piano sozinha, enquanto o dono da força está do seu lado, pedindo para você soltar as alças e apenas caminhar com ele. Ser uma mulher forte não tem nada a ver com aguentar tudo sem reclamar. A verdadeira força está na capacidade de reconhecer os seus limites e respeitá-los. Maria teve a força de ser julgada pela própria irmã, de ser vista como menos dedicada aos olhos dos outros, só para garantir que o seu coração estivesse no lugar certo. Ela não se importou com o que o olhar crítico da sociedade diria sobre a cozinha bagunçada, porque ela sabia que a oportunidade de estar aos pés do mestre era única. E você? Quantas oportunidades únicas de conexão real você tem perdido porque está preocupada com o que as pessoas vão pensar se você não for a anfitriã perfeita? O mundo vai sempre te pedir mais, mas Deus só te pede o essencial. E o essencial é que você esteja inteira. A ansiedade fragmenta você, te deixa com um pedaço no passado, um pedaço no futuro e nada no presente. Parar é o único jeito de se colar de novo, de juntar todos os seus pedaços e voltar a ser uma pessoa completa. Esse texto é um convite para você olhar para as suas mãos agora. Se elas estão sempre ocupadas, agarradas a alguma coisa, elas não têm espaço para receber nada novo. O descanso não é uma perda de tempo, é o tempo que você ganha para se reencontrar. Quando Jesus defendeu Maria, ele estava criando um escudo para todas as mulheres que ao longo dos séculos seriam pressionadas a fazer mais do que podem suportar. Ele estava dizendo: deixem ela em paz, ela entendeu o que realmente importa. Que hoje você tenha a coragem de ser essa mulher que entende o que importa.
Que você possa olhar para as pilhas de coisas para fazer e dizer, com a autoridade de quem se conhece, que a sua alma não está à venda e que o seu descanso não é negociável. Afinal, a lição de Marta sobre a ansiedade é um lembrete de que a vida acontece no aqui e agora. E se você estiver ocupada demais preparando o palco, você vai acabar perdendo o espetáculo principal, que é a sua própria existência vivida com leveza e propósito. Espero que essas palavras tenham chegado ao seu coração como um abraço e um despertar. Se você se identificou com a jornada de Marta ou se sentiu inspirada pela coragem de Maria em simplesmente parar, não guarde isso só para você. Deixe o seu like se este roteiro te trouxe alguma clareza e se inscreva aqui no canal para não perder as próximas reflexões profundas que estamos preparando para você. O seu comentário é fundamental. Então me conta. Qual é a cozinha que você precisa abandonar hoje para conseguir se sentar e ouvir a sua própria essência? Quero muito ler a sua história. E não para por aqui, viu? Existem outros vídeos incríveis aqui no canal que vão te ajudar a mergulhar ainda mais nesses temas bíblicos e psicológicos sob uma ótica que você nunca viu antes. Assista agora ao próximo vídeo que vai aparecer na sua tela. E continue essa jornada de autodescoberta e libertação. Até o próximo vídeo. We need more wineskins for the journey. Make haste, the master must not be alerted.